Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Convenção. Aqui é um lugar de bate-papo onde nós ouvimos história de pessoas que tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus, que hoje vive uma nova história. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o coração da convenção. É onde a gente deixa as coisas velhas para trás para viver uma nova história com Cristo Jesus. E hoje nós vamos para mais um bate-papo com ela. Aqui comigo para esse bate-papo, ela que é missionária, líder da Rede Base, discípula da apóstola Sônia, mãe de Radassa, uma mulher de fé que teve um encontro com Deus ainda na sua mocidade. Aqui comigo, a minha amiga missionária Alexandra Fernandes. Seja bem-vindo, minha amiga. Obrigada. Olá, pessoal. A paz do Senhor, graça e paz. É uma satisfação estar aqui nesse momento tão especial. Um programa que nasceu no coração de Deus, né? E Amém. hoje nós estamos levando a palavra do Senhor Com através certeza. da conversão, um encontro transformando, né? Transformador com Jesus. E é uma satisfação estar aqui com Eu que vocês. agradeço você ter aceitado esse convite de estar aqui comigo para ouvir mais da sua história, né, do seu testemunho de transformação em Cristo Jesus, a sua convenção. E eu sempre faço a primeira pergunta dos convidados, é assim, como era a sua vida antes de Cristo, antes de aceitar, antes da sua convenção? Como era a vida de Alexandre? Quando eu aceitei aos 14 anos, na mocidade, já no finalzinho, no final de 2004. E até então, uma pessoa normal. Nunca fui muito de estar em festas, com bebedeira, essas coisas. Muito caseira, né? A minha Sim. criação foi muito caseira em casa, mas sempre gostei de dançar. Então, quando tinha uma festinha em casa, uma social, uma família, ou com os amigos, né, da família, Sim. estava sempre presente. Então, quando tinha uma música ali tocando, eu estava no meio. Eu queria saber era só de dançar. Qualquer batida você Ou estava qualquer batida eu estava ali me mexendo mexendo. e dançava até o último momento. E aí, aos meus 14 anos, eu conheci ao Senhor. Né? Foi um momento muito especial. Eu não pensei duas vezes. E desde então estou aí nessa jornada. Glória a Deus. Teve um momento assim decisivo assim que você tomou, assim, um momento que você decidiu, ouviu a voz de Deus, teve algo assim marcante que fez você aceitar esse Jesus? Sim, sim. Engraçado que quando eu aceitei a Jesus, ocorreu um episódio assim que eu estava, eu digo engraçado porque na noite realmente foi engraçado, gente. Depois a gente analisando tudo ali que aconteceu. Mas eu gostava de passar o final de semana na casa das minhas tias, Sim. né? E nessa noite eu estava na casa de uma delas e elas moram uma ao lado da outra. Quando eu ouvi o telefone tocar. E naquele momento, eu estava ali jogando videogame com a minha prima e o meu Sim. cunhado. E ele atendeu o telefone. A gente já suspeitou porque ele atendeu e ficou muito assim, né? Muito apavorado. Então eu já me preocupei. Sim. Até falei para ela, Carol, aconteceu alguma coisa com a nossa tia. Tá. Quando o telefone toca novamente, eu atendo. E o meu tio desesperado. Cadê o Neilson? Cadê o Neilson? Porque entraram aqui em casa. Estão querendo entrar aqui em casa. Eles estão na área, são dois caras, estão na área. Aí eu me apavorei. E eu, Carol, Desespero. desespero total. Aí eu, Carol, entraram na casa da nossa tia. E ali a gente ficou tão ruim. A gente fica nervoso, né? Desespero. É o desespero, porque alguém que a gente ama, a gente não Sim. quer o mal. Com certeza. E a minha família, todos católicos, né? Mas com muito respeito. Eu fui criada
pelos meus avós desde os 11 meses, fui criada por eles. E desde então a criação foi respeito, todos sentarem à mesa, tem que esperar o mais velho sentar e sair, benção pai, benção mãe. Eu tive uma criação que, graças a Deus, Sim. abençoada. Isso aí não tenho o que reclamar. E aí, naquela preocupação, eu chamei a minha prima, a gente querendo ver o que estava acontecendo, mas a gente não podia, porque a mãe dela, né, falou, calma aí, fica dentro de casa, porque a gente não sabe como é que A eles situação, estão. como é que estava Sim, até então. foi muito desesperador ali naquele momento. Aí eu sei que a gente dobrou os joelhos. Eu trêmula, a Carol também, e a gente chorava muito, e a gente dizia, Deus não deixa que nada aconteça com a nossa tia, com o nosso tio. Eu sei que a gente falou tanta coisa que eu não sei se a gente cumpriu com tudo aquilo que Sim. até a gente prometeu no No momento, momento de né? desespero, Sim, sim. a gente Ah, foi falando e pedindo para que nada viesse a acontecer. E no final das contas, né, assim, a gente parou ali para analisar como foi, e foi algo que é uma história um pouquinho engraçada, que em outro momento eu conto. Mas Deus, ele faz coisas que a gente não imagina como é que a gente vai encontrar ele. E eu amo prestar atenção nos detalhes de Deus. E tudo ali que Deus foi preparando, foi fazendo, foi necessário aquilo ali, porque quando eu tive esse primeiro encontro com Deus, ali já foi um encontro com Deus. Eu rezava, eu sempre me senti diferente a ponto de não ter essa idolatria com relação ao catolicismo. sim. Eu ia para a igreja normal, mas eu não me sentia tão envolvida. Para mim, eu não fazia parte daquilo. Eu sempre ia para a missa, né, com a minha mãe, vó, que me criou, sempre ia, Sim. mas eu não me sentia no meio. Isso ali eu estava totalmente fora do quadrado. Então, quando aconteceu essa situação, e foi até no final de semana, e quando foi no outro final de semana, eu já tinha dito ao Senhor que eu ia para a igreja. Então, ali eu tinha que cumprir, pelo menos com essa promessa. Mas você já tinha alguém que tinha um contato na igreja, que já falava de Deus para você? Sim, sim. A Aurilene, esposa do Neilson, que é a que eu estava na casa, né, dela, ela foi uma das primeiras. Já congregava Isso, a mas já congregava. havia sempre um convite para estar, para Eu, aceitar Jesus, você já. naquele tempo, eu sempre gostei de brincar, de me envolver ali com o pessoal. Então, assim, sempre muito molecona, sabe? Então, para ir para a igreja, eles falavam, né? Só que eu era muito. Eu queria saber da minha mocidade, eu queria aproveitar o meu momento. Eu aproveitei cada momento. Então, ali, eu naquele momento, para estar na igreja, eu não queria estar Não queria. envolvida. Porque eu me sentia aquela questão, eu gosto muito de dançar, entendeu? Eu vou parar de dançar. Esse era É só o o meu pensamento pensamento. de muitos, né, amiga? Sim. Isso aqui eu vou ter que me libertar disso. Então, aquele momento, essa era a minha única preocupação, de não poder mais dançar aquelas músicas que eu tanto gostava de dançar. Sim. Essa era a única. E aí, quando chegou essa situação de teve essa invasão lá, o pessoal querendo invadir a casa da minha tia, e quando foi passando a semana, no outro domingo, eu ia para a igreja, e teve até uma tia minha que queria me convidar para um outro momento, para uma festa, para o aniversário. Ela queria me convidar, vamos e tal, para o aniversário. Eu olhei assim para ela, porque ela não era muito de estar nessas coisas, né? Mas depois eu fui entender, né? Então ali eu falei para ela que eu não iria porque eu vinha para a igreja. E quando eu cheguei aqui, parecia que só tinha eu e o apóstolo Moacir. Porque ele fala tudo que ele falava, parece que ele conhecia ali tudo ali. Diretamente. Sim, né, diretamente para minha vida. E foi algo maravilhoso. Então, quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus, eu não pensei duas vezes. Levantei. Até a pastora Socorro, foi comigo e me abraçou. E desde então estou aqui. Glória a Deus. Eu acredito muito que tudo faz parte de um plano, né? Sim, Deus fez aquela situação ali onde o trabalhar dele sim, começou a partir daquela situação sim. onde te trouxe
né, para os caminhos dele. Tudo faz parte de um propósito, Sim, né, com sim. certeza. E nós, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós, né, temos esse momento, esse encontro transformador com Jesus, temos vários desafios, né? Tem Demais. pessoas que dizem assim, vem para Cristo que tudo é uma maravilha. Oh, Você não vai ter seria desafio, muito você não vai bom. ter luta, você não vai ter dificuldade. Seria muito bom. Mas, na verdade, temos sim muitos desafios, temos Verdade. muitas dificuldades. E conta pra gente, assim, qual foi o maior desafio que você teve após a sua convenção? Olha, em 2015, eu saí daqui de Boa Vista e fui morar na Paraíba. Foi um grande desafio, porque desde os 11 meses ali com a minha família, né, envolvida com tantas Sim, coisas, e aqui na igreja também, porque eu sempre gostei de fazer de um tudo, né? Às vezes as pessoas brincam, ah, ela é isso, ela é aquilo outro, e faz isso, faz aquilo outro. Mas eu entendo que o reino, essa jornada cristã, nós temos que saber de um tudo um pouco. A palavra de Deus mesmo diz que a seara é grande, mas poucos são poucos são. os ceifeiros, né? Então, tudo ali que a gente puder ajudar e fazer, a gente tem que fazer com todo Se amor e envolver, carinho, né? se envolver. Então, eu saí daqui em 2015, é uma oportunidade que eu tive e foi tudo novo para mim. Fui para Imagina. Paraíba, onde você já passou também. Sim, sim. Fiquei um tempo, fiquei quase 5 anos lá, quase 5 anos. E foi muito desafiador. Lá levar a palavra de Deus, uma vida constituída totalmente diferente, porque no sentido, na verdade, de conhecendo novas pessoas, uma nova cultura, né? Os paraibanos, eles são muito calorosos, abençoados, muito prestativos. Isso aí eu não tenho o que reclamar. Sim. Mas teve uma situação um pouco delicada que me fez retornar. E naquele momento eu me senti no Vale da Sombra da Morte. Naquele momento. Depois de uns 4 anos, já inteirando para os 5, eu passei uma situação bem difícil. Então, eu tive que retornar. Mas graças a Deus, eu não deixei ao meu Senhor, porque se eu tivesse deixado, teria sido pior. Não estaria aqui conversando com você. Com certeza. Não estaria. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pelo que eu passei, Ele foi me dando ali força, sabedoria. E, como eu falei, literalmente foi o vale da sombra da morte. Eu, Mas ele esteve contigo sim, todo o tempo, né? sim. Promessa Senhor, dele. o Senhor sempre, desde o momento, desde o ventre da minha mãe, quando eu li esse versículo, eu entendi. Eu tenho um grande testemunho, tantos detalhes, tantas coisas. Sim, Para resumir, é muito tempo, né? Mas para resumir, a gente resume na palavra que até a nossa apóstola diz: Deus é bom o todo o tempo. tempo todo Deus é bom, tudo aquilo que Deus faz por nós é algo extraordinário. E Ele está no controle de todas as coisas, só tenho que agradecer. Com certeza. E tudo faz parte, como eu sempre falo, faz Sim, parte do propósito, né, de tudo, tudo. amadurecimento para a nossa vida cristã, esses desafios. E quando Sim, nós temos esse desafio, nós aprendemos a passar por ele e o melhor de tudo é que nós amadurecemos, né, a verdade, nossa vida verdade. cristã, nós nos tornamos crentes maduros na Sim. fé, né, confiando mais e mais em Deus nessa jornada, assim. E mais outra pergunta. Você teve a sua convenção na sua mocidade, Sim, na sim. verdade. E muitos jovens hoje em dia, eles não aceitam a Jesus, diz que não é o tempo, né, que tá muito cedo, que não está Verdade. preparado. Às vezes, como você pensou que você gostava muito de dançar, né? Gostava Uhum. muito de dançar e o seu desafio assim era, ai, eu vou largar essa vida. E quando nós aceitamos a Cristo, nós nos divertimos, né? Verdade. Só que é algo diferente que o que o mundo nos oferece é coisas passageiras, na Sim, sim, verdade. sim. E quando nós aceitamos a Cristo, ele nos dá nova vida e uma alegria, uma felicidade eterna, permanente, né? Assim, a nossa alegria. E qual o conselho que você daria para esses jovens, para esse povo da mocidade que tem esse pensamento? Olha, não é fácil.
a gente sabe que não é fácil. Jesus mesmo falou a respeito, sendo o Filho de Deus vindo aqui nessa terra para deixar um legado que somente ele poderia deixar. Então não é fácil. Mas, dia após dia, nós temos que nos sacrificar. Verdadeiramente é Renúncia, né? sacrifício, renúncia. Eu passei por muitas coisas. Não foi só mar de rosas. Teve momentos que eu quis desistir. Ah, como eu quis. Como eu quis desistir, vendo algumas situações, algumas coisas. E aquela luta travada, né, entre a carne e o espírito, né, o inimigo no pensamento. E olha que naquele tempo, eu digo, porque hoje a gente vê como está a nossa geração. Uma geração que, infelizmente, é dependente de uma tecnologia. Verdade. O modernismo, né? O sistema, ele tá acabando com a nossa geração. Infelizmente, é a nossa Infelizmente, com realidade. certeza. E o que eu digo para cada um desses jovens é que sempre tenha um Deus como seu melhor amigo, Jesus, o Espírito Santo como seu melhor amigo, porque você vai passar por situações. Mas, como eu falei aqui, né, eu tinha aquele pensamento, eu vou deixar de dançar, eu vou deixar disso, aquilo, outro, mas com Cristo é totalmente diferente. Até então, quando eu estou no altar, quando eu estou cantando ao Senhor, inclusive o ministério de dança foi o primeiro ministério que eu entrei. Primeiro ministério. E estar envolvido com a obra do Senhor é algo maravilhoso. Então, o que eu digo para cada um de vocês, a palavra do Senhor nos diz: seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Não devemos temer, porque o Senhor é que é a nossa força. Jovem, eu vos escolhi porque sois forte, mas essa força não vem de nós, vem dele. Dele. E por que que vem dele? Porque ele é dono de todas as coisas e ele sabe de tudo. E essa força a gente só adquire se nós estivermos buscando. Vai vir muitas coisas, vai vir muitos pratos. Nossa, com relação principalmente à área sentimental, se a pessoa não tiver uma vida ali pé junto mesmo, firme na rocha, Firmado. firmado na rocha não tem como. Então, o que eu digo para cada um de vocês é que busquem sempre ao Senhor. Pensar que, eu estou só, Deus não está comigo, isso é uma grande mentira do inimigo. É um laço muito grande que ele tem colocado nesses últimos tempos, trazendo a ansiedade, a depressão e tantas outras coisas, Sim. né? Mas o que eu digo a cada um dos jovens, tenham sempre o Senhor como seu melhor amigo. Tá difícil? Chora nos pés dele, porque ele vai saber o que a sua lágrima está dizendo. Tenha sempre o Senhor como seu melhor amigo e tudo vai bem. Vai vir dias difíceis? Vai passar. Vai vir dias que você, meu Deus, aquela tempestade vai passar. Deus está no controle de tudo. Isso ouvindo de um testemunho de uma pessoa que viveu, né? Sim. Viveu tudo isso na sua mocidade, com as coisas que o mundo oferece, Verdade. as coisas que o mundo oferece, mas que é prova viva que até hoje está, né? Sim, Entre os sim. desafios, entre as lutas, as dificuldades, mas permanece firme nos pés do Senhor, né? Sim. E isso é a diferença, é nunca desistir em meio às lutas, às dificuldades. E esse pensamento, né, que você teve, muitos jovens têm, eu tive, porque eu era de sair muito e meus pensamentos eram: eu vou deixar de sair, eu vou deixar de beber. Uhum. Mas uma coisa que eu pedi a Deus, que eu queria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mas que ele me firmasse. Sim. Porque eu não queria estar com um pé na igreja e um pé no mundo. O famoso crente O Raimundo. crente Raimundo, isso. E quando nós pedimos isso do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, na Sim, verdade, amiga. sim. O Espírito Santo nos firma na rocha verdadeiramente, mas nós Sim. precisamos querer. É difícil, é desafiador, tem que ter renúncia, muita renúncia, né, amiga? Sim, verdade. Muita renúncia, Muita. mas é algo que a gente fala que vale a pena. Vale É muito a pena. uma eternidade. É algo assim que quando a gente passa pelas situações, um momento difícil e a gente vê que tem uma resposta, porque eu digo, pastora, não vai adiantar, com o tempo você vai entender que não vai adiantar você se desesperar. Porque se você se desespera, você não vê Jesus andando sobre as águas. Você fica como Pedro, afundando nas águas.
Então a gente tem que Perde a fé, né? não Esfria, podemos perder a fé, não podemos esfriar. jamais. Quem quiser tomar a sua cruz, tome, negue-se a si mesmo e siga ao Senhor. Essa é a palavra. Cada um de nós temos a nossa cruz, nós temos que carregar a nossa cama ali, né, o leito da situação. Então é acreditar, é confiar. Deus está no controle de tudo. Eu tenho o Senhor como meu amigo, Ele supre as minhas necessidades, Ele faz tantas coisas. Como eu falei, se eu for testemunhar aqui, meu Deus, noite, dias adentro, porque é uma jornada, é uma jornada. E o Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Com certeza. E nós, quando aceitamos a Jesus, muitos, eu não sei se foi no seu caso, mas em muitos casos as pessoas vêm feridas, né? Sim, Vêm muito machucadas, porque o mundo deixa marcas, o mundo te sim, fere bastante. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando acontece essa convenção, há uma restauração, sim. há uma cura, há uma libertação. Mas basta a gente querer, porque a decisão tem que partir Nossa. nossa, né? Tem que Uhum. partir nossa. E tem algum testemunho assim, porque você tem vários, que eu lhe É. conheço há bastante tempo, mas um Verdade. testemunho assim que marcou a sua caminhada cristã, a sua convenção? Sim, é, a, eu fui deixada, né, com os meus avós com 11 meses, né? E eu não conhecia minha mãe. Até então, ela foi quando eu tinha uns 3 anos, mas eu não tenho essa lembrança, né? Então, eu não fui criada literalmente com ela. E a mãe do meu pai, eu fui criada pela minha família paterna. E ela às vezes falava que, minha filha, e se tua mãe vier e vinha com um carro cheio de brinquedos, você vai com ela? Aquele ciúme, né? E eu disse, não, jamais, jamais, não vou deixar a senhora, não vou deixar, se acalme. E ali a gente conversava, eu na minha ingenuidade, né, com relação às coisas, mas também com um coração grato, Sim, porque eu sabia que eles cuidaram de mim com tanto amor, tanto carinho. E eu não podia simplesmente virar as costas assim, deixar, né? você reconhece, né, o Sim, cuidado deles. reconheço. Então, quando o Senhor me permitiu conhecer minha mãe, com 25 anos de idade, conheci ela, foi na cidade que ela mora, algo que eu sempre deixei claro, no dia que Deus permitir, vai ser, né? E assim foi. E ali eu conheci minha mãe, foi algo maravilhoso. Passamos alguns dias. Tive uma outra oportunidade que foi até nesse período, né, desse outro testemunho que eu contei sobre passar, né, por esse vale da sombra da morte. E eu tive uma outra oportunidade de estar com ela. Naquele momento ali, amiga, eu senti mais do que da outra vez, quando eu passei por essa situação, né? Senti a minha mãe. Na situação que eu estava, eu sentei no colo dela, eu abracei ela ali, na verdade, e supriu todo o tempo perdido, Sim, supriu todo o tempo perdido. Eu fiquei uns 20 dias, 1 mês e 20 dias com ela. Assim que saí da Paraíba e retornei para cá, para Boa Vista, passei 1 mês e 20 dias com ela em São Paulo, que ela mora lá. E foi algo maravilhoso. Aquele momento ali é um outro testemunho com relação à maternidade. Porque a palavra do Senhor, ela é clara quando diz que pode um pai e uma mãe nos deixar, mas o Senhor não nos deixa. Então, eu nunca tive rancor, nem mágoa, nem do meu pai, nem da minha mãe. Até então, porque eu sei o motivo sim, de não ter sido criada com eles. sim. Então, aquilo ali entrou na minha mente, cada um que arque com a consequência, né, das suas atitudes, mas graças a Deus aquele momento ali foi maravilhoso. Tanto meu pai quanto a minha mãe são homens e mulher, um homem e uma mulher de Deus assim abençoado, que oram pela minha vida, que intercede pela minha vida. Um homem tremendo. Meu Deus, eu tenho muito orgulho de falar. Eu sou filha do Sérgio e filha da Sandra, uma mulher de muita oração Glória a Deus. e se Deus quiser, logo logo a gente vai se ver novamente, porque a gente não mora perto, né? Ela mora em São Paulo.
Então, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso você poder quebrar esse jugo e quebrar as cadeias, as correntes e liberar perdão. É algo transformador, né? Sim. Porque poderia ter sido algo não muito bom, né? Uhum. Devido dos 11 anos ter sido abandonada, mas você teve alguém que te acolheu Sim, sim. e você, ou então você teria seguido a sua vida com rejeição, Satanás tinha amarrado, né, a sua Sim. alma, a sua vida, mas não, você teve entendimento e aceitou, né, Uhum. essa transformação e foi Sim. uma transformação por completo, né, da parte Sim. de Deus na sua vida e lançou fora todo o sentimento de rejeição, Sim. né, todo aquele rancor que vem da Satanás pega aquilo e É verdade. amarra na nossa alma. Quer colocar tantas coisas na nossa mente. Ah, você foi abandonado, você foi deixada. Porque eu tenho um relato da minha família paterna, né? Como foi que ocorreu, tudo o que aconteceu. E eu sei que não foi fácil para nenhum dos lados, né? Só que eu não posso julgar. Eu Sim, não compete a mim julgar. com Vem certeza. aquelas perguntas, questionamentos. Ah, por que que eu fui deixada? Por que que eu fui, né, e tal. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Com Senhor. certeza. Então, desde esses 11 meses até este momento agora, eu sei que o Senhor, Ele sempre cuidou da minha vida. Tanto de mim quanto da minha filha hoje, eu sei que nós estamos literalmente no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, guardadinhas na mão dele. E vivendo verdadeiramente os Sim. cuidados de Deus, né? Nos Ele, mínimos detalhes. com certeza, ele nunca abandona, nunca abandonará um filho, né? Verdade. Nunca abandona e nunca abandonará. E mais uma pergunta. Hoje, olhando para trás, o que mais marca a diferença entre a vida antes e a vida depois de Jesus? Você. Alexandra, antes, Ah, missionária. é. Xandinha para muitos. Xandia. Xandinha para muitos. Bem baixinha. A Xandinha para muitos. Olha, pastora, você falou no início a questão do amadurecimento. E isso é necessário. Isso é necessário. Cada um tem a sua trajetória, o seu modo de ver, de pensar, cada um tem a sua vida com Deus e testemunhos que cada um sabe como foi gerado. Então, o amadurecimento é necessário e eu digo isso com toda a certeza do meu coração. O amadurecimento, a minha vida foi algo que foi gerando aos poucos e entender aonde é o meu lugar, aonde eu devo estar. Errei muitas vezes. Ah, como eu errei. Ninguém é perfeito, né? Sim, Erramos. sim. E graças a Deus, no momento que fui errando ali, o Senhor foi orientando. Olha, não é assim. Não é assim. E o amadurecimento, o amadurecer para você chegar e pedir perdão para quem te magoou. E não foi só uma nem duas vezes, sabe? E para quem também eu magoei com alguma palavra, alguma atitude, essa questão de amadurecimento é necessário. Se a gente não tiver esse amadurecimento, compreender, entender o que a palavra do Senhor nos diz e atar ele no nosso coração, a gente está fazendo qualquer coisa, menos servir a Deus verdadeiramente, porque nós temos que amar o nosso próximo, A orar nós por. mesmos, É como nós isso, como nós mesmos, orar por aqueles que nos perseguem, perseguem. pelos inimigos, e não é fácil. Sim, Não é fácil você dobrar os seus joelhos, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano. Não é fácil. Mas isso é o que? Amadurecimento. É eu querer os céus. Se eu quero os céus, e eu quero para a minha vida, eu quero muito, todos os dias, se eu pudesse, eu declarava aos quatro cantos, eu amo o Senhor. Eu publico aqui nas minhas redes sociais, eu coloco Deus, eu te amo, ah, como eu te amo, Jesus, eu te amo. Porque verdadeiramente o amor deles por mim é algo que eu não sei explicar. fomos alcançados por esse amor. Sim, E sim. quando começamos, cada vez que vem assim no nosso coração, a vontade é de gritar para os Ah, é quatro verdade, cantos, né? verdade. Aquele algo forte, porque, meu Deus, que amor é esse que nos alcançou? Sim, sim. E como, quando a gente entende, assim,
esse amor, a gente quer falar para todos ao Verdade. nosso redor, a gente não quer se calar, Verdade, isso é verdade. não queremos se calar, o nosso chamado, né, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Você entende hoje o seu chamado, para que você foi chamado? Hoje, cada dia mais está claro na minha vida, né, sobre o meu chamado, de ir levar a palavra. Então, é esse amor que nos alcançou e nos faz ir também, né? Sim, sim. Fazer a vontade de Deus. E como você falou sobre a questão do amadurecimento, Verdade, necessário. é necessário para a nossa caminhada cristã. Mas esse amadurecimento vem com os processos, né? Sim, Com sim. os processos. Se eu não, se eu não, eh, se eu não parar para analisar, entender o porquê da situação, não vai dar certo. Eu vou ficar só questionando, indagando, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo? Se eu não parar, isso aqui é para alguma coisa. Essa situação, esse processo é o propósito para alguma coisa. Então, na minha vida, a questão do amadurecimento, até o dia de hoje, né, é algo que realmente, para entender e compreender os mistérios de Deus na minha vida, é sobre isso. Eu É viver o processo crendo crendo que Deus vai fazer um milagre. e amadurecendo É. por meio desse processo. Sim, sim, Por sim. meio desse processo. Porque muitas das vezes nós focamos ali no processo, ali na situação, e Uhum. esquecemos que Deus está conosco. E tem um porquê, né? Sim, Porque muitas das vezes perguntamos, para quê, Senhor? Né? Nos questionamos, mas Deus tem, em tudo tem um propósito, né? verdade, Em tudo tem um verdade. propósito. E muitos param na caminhada porque não suportam o processo. Né? É difícil. É muito difícil É suportar. difícil, Muito difícil. é muito difícil. Mas quando nós entendemos e buscamos força na fonte certa, Aham. né? Na fonte certa, conseguimos. Sim, é verdade. E Deus é quando nós bom. estivermos aqui, nós vamos Deus ter é bom. processo, muitos processos ainda para enfrentar. E, pastora, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, uma reflexão, que, Amém. como eu falei, né, que estão na dúvida, que precisam tomar uma decisão, que estão passando por dificuldade, mas tem medo de entregar a Uhum. sua vida ao Senhor, né, de confiar, de se entregar totalmente. Qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Amém. Com Deus a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Com Deus a gente sempre ganha. Então, independente da situação que hoje você esteja passando, confie no Senhor. Confie de todo o coração. É necessário confiar mesmo em tempos difíceis. Então, cada situação que passamos hoje não é diferente do que a Bíblia relata. Sim. Não é diferente. Então, confiar em Deus é necessário. É o que a nossa apóstola sempre fala também. Com Deus nunca se perde, sempre se ganha, e há propósito para todas as coisas. Então, nós devemos confiar literalmente em tudo que Deus está fazendo e acreditar, confiar. Mesmo quando tudo diz que não, eleve os seus olhos para o alto, confie no Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo, é necessário. Devemos buscar ao Senhor de todo o coração, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que faz por Entregar a sua nós. vida, né, Sim, ao entregar. Senhor. Entregar literalmente. Não fique cocheando em dois pensamentos. Vai vir dias difíceis? Sim. Vai vir dúvidas. Satanás vai estar o tempo todo. Ele não descansa. Ele não descansa. Ele quer estar o tempo todo nos afrontando. Mas saiba que o Senhor é o nosso pastor. E de nada sentiremos falta. Amém. Glória a Deus. E é muito lindo ouvir esse testemunho Amém. do poder de Deus, da graça de Deus sobre a Verdade. nossa vida, do que Deus, né, faz na nossa vida, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor ainda fará na nossa vida. E essas histórias, essas mudanças, essa transformação, esses encontros verdadeiros, né, Uhum. de impactar vidas. E eu Sim. creio no nome de Jesus que o seu testemunho impactará muitas vidas, no Assim nome de seja. Em nome de Jesus. Por Jesus. meio desse canal, por onde chegar, vidas são impactadas, porque você verdadeiramente teve um encontro real com Jesus. Sim. E quando nós temos esse encontro real com Jesus, nós não somos o mesmo. Verdade. Tudo Nós muda. não somos o mesmo, porque o encontro com Jesus, ele é transformador. Glória a Deus. Ele é transformador.
a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15 diz que o pai ele corre ao encontro do filho perdido, né? Sim. E o Senhor recebe, o pai recebe com festa. Assim é Deus conosco. Amém. Assim é Deus conosco. Ele está de braços abertos, esperando por nós, por uma Verdade. decisão nossa, por uma decisão minha. E uma frase que eu li essa semana que diz assim: Deus não apenas te salva do inferno, ele te adota para o céu. Glória a Deus. Que, que Isso é frase real. impacto de, Isso é real. sabe, de efeito. Deus não apenas te salva do inferno, ele te adota para o céu. Então o Senhor está de braços abertos esperando por nossa decisão, Sim, né? sempre, 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 sempre. sempre ele estará. E você que estiver, que vai ouvir essa mensagem, que possa tocar o seu coração, que você possa entregar a sua vida a Em nome de Jesus Jesus. verdadeiramente, saiba que o Senhor está de braços abertos para te receber, independente como você esteja. Se você está ferido, está sofrendo, o Senhor vai te encontrar. O Senhor está de braços abertos. Porque, como eu sempre falo, ninguém está fora do alcance do amor de Deus. E Verdade. quando esse amor nos encontra, nós somos transformados verdadeiramente. João 3:3 diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor te chama para um novo Glória a nascimento, Deus. para um novo nascimento. Que benção, pastora, ter você aqui Amém. comigo. Obrigada, Muito obrigada. feliz. Porque eu já conheço seu testemunho, mas as pessoas precisam ouvir. E Isso é esse é um verdade. local desse bate-papo onde as pessoas podem ouvir, né? E Verdade. através do seu testemunho, outras pessoas possam ser impactadas e verdadeiramente ter um encontro, assim como eu, assim como você, tivemos a nossa vida transformada em Cristo Jesus. Então, esse bate-papo, convenção, eu creio em nome de Jesus que vai impactar Em vidas nome de nos quatro Jesus. cantos, Em no nome de nome de Jesus. Jesus. Eu quero agradecer muito pela sua participação, minha missionária, minha amiga, minha amiga que eu Amém. amo muito, por ter tirado Obrigada. esse tempo para estar aqui comigo nesse bate-papo. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Você é Amém. bênção na nossa igreja. Calma. Você é bênção na nossa igreja, na minha vida, na vida da minha família. E Obrigada. no reino. Você é bênção de Amém. Deus. Você é uma faz tudo no reino, para a glória de Deus. Para a É. glória de Deus. E que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, Amém. nossa radaça, em nome de Amém. Jesus. E eu quero que você ore pelo pessoal que está lá do outro lado, para a gente Sim, poder sim. encerrar. Vamos orar? Feche seus olhos. Amém, Jesus. Eleve o seu pensamento ao Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém, Jesus. Nós te agradecemos pelo teu amor, Nesse momento, Senhor. Ai de nós se não for o Senhor em nossas vidas. Aqui nós estamos cumprindo, Senhor Deus amado, uma promessa, uma palavra tua, e nós te louvamos e te bendizemos. Que a cada vida, Senhor Jesus amado, que escutar não só o meu testemunho, Sim, meu Deus. como de cada um dos irmãos que aqui se assentarem, Nome de conversarem Jesus. com a Sim. pastora Josiele. Pai amado, possa Em nome de impactar as Jesus. vidas. Em Nos nome de quatro Jesus. cantos desta terra, no nome de Jesus, eu Em declaro, nome de Senhor, Jesus. que cada Em vida nome de que Jesus. ouvir esta palavra, Senhor, sinta o nosso Sim, meu amigo Deus, no Espírito nome de Santo Jesus. ao No lado nome de de cada um Jesus. deles. Porque o nosso amigo Espírito Santo, tudo o que ele Sim. quer é levar a nossa oração ao Pai. E No juntos nome de podemos Jesus. trilhar nessa jornada cristã, confiando que o Senhor é o nosso pastor e de Sim. nada sentiremos falta. Pai, Sim, no meu nome Deus. de Jesus, Obrigada, Senhor. a cada família que seja alcançado No nesta nome de hora com o teu Jesus. poder. No Nós nome de sabemos Jesus. que contigo nós podemos todas as coisas, porque o Em nome Senhor de é Jesus. dono de todas as Sim. coisas. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em Santo, nome eu de oro Jesus. neste momento Obrigada, Jesus. por cada vida que irá ouvir, ver esta mensagem. Que o Senhor toque, que o Senhor, Pai amado, abençoe verdadeiramente a cada um dos seus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração e eu agradeço por esta rica Obrigada, Jesus. oportunidade. Amém. Então, esse foi mais o nosso episódio de hoje. Compartilhe com alguém que esteja precisando dessa mensagem e não perca o próximo episódio. Até mais, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.